Você sabia que quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando o Espírito Santo ele envolve um ser humano, é para mudar a vida dessa pessoa. Deus, ele quer fazer isso na vida de todos aqueles que invocarem o Espírito em verdade. Se você for até Deus, ele vai mudar a tua história. Não apenas na parte física, na parte emocional, não. Mas ele vai mudar em todos os processos. Depende de você falar com ele. Depende de você se entregar para Deus. Porque Deus é o Or Supremo. Deus está no céu, nós estamos na terra. Ele é o Deus onisciente, porque antes da ciência, ele já existia. Ele é onipresente, porque ao mesmo tempo que ele está aqui comigo, ele está com o Senhor aí, aonde quer que o Senhor se encontre, seja em qualquer país, qualquer lugar. Ele é onipotente, porque o poder dele é ilimitado. O ser humano que limita o poder de Deus, mas o poder de Deus é ilimitado. Não há barreira para Deus. Tudo depende de nós, da maneira que nós falamos com Deus, da maneira que nós andamos com Ele, da maneira que nós desenvolvemos a fé e proporcionamos para Ele de acordo com a sua vontade. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Em outras palavras, a carne luta contra o espírito luta contra a carne. São opostos. Os dois não podem caminhar juntos. Ou você anda com Deus no espírito, ou você anda com o diabo nas trevas. Não adianta ficar no meio do caminho. O ser humano encontra subterfúgios, religiões, dogmas, para poder dizer que acredita, que confia em Deus. As balelas, as desculpas da vida. As pessoas usam a desculpa para não se entregar para Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que eu estou pensando, o que a senhora está pensando. É necessário que tenhamos vida com Deus. Porque quando nós partimos desse mundo, nós não poderemos fazer mais nada. Estaremos nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo? Existe algo que não morre, que está dentro de nós. Nós somos feitos de corpo, quando nós morremos, ele vira pó. O espírito volta, porque é emprestado, volta para Deus. E a alma, ela tem um destino. É o paralelo da definição. Qual a definição que o ser humano teve aqui embaixo, antes de partir? Enquanto você está vivo, você tem chance, oportunidade de entregar a sua vida para Deus. Esse negócio de dizer que todo mundo é de Deus, que Deus ama todo mundo, Deus ele ama. Mas existe uma barreira. O pecado entrou na terra e o pecado separa o homem de Deus. O pecado não pode andar junto com o Espírito de Deus. Ou nós agradamos a Deus, ou agradamos a nós mesmos. Vamos lutar, temos que lutar para que nós possamos ter comunhão com Deus e passamos a receber, a ser selado com o Espírito de Deus. É o Espírito que capacita-nos
para que nós possamos alcançar a plenitude de vida. É o Espírito Santo que faz nós chegarmos até Deus, termos intimidade com Deus. E aí vem as possibilidades das maravilhas, dos milagres. Porque quando nós falamos, pedimos a Deus em oração, com toda a nossa alma, se for da vontade dele naquele momento, ele opera. Tudo anda na direção de Deus. Deus sabe o tempo, a hora, o momento. Nós não sabemos. Nós apenas temos que fazer a nossa parte e obedecê-lo. Porque eu não sou dono mais de mim mesmo. A carne quer falar que é, mas eu não sou dono de mim mesmo. Agora quem é dono da minha vida é o meu Senhor Jesus. Então eu tenho que andar de acordo com a sua vontade. É difícil, não é fácil viver num mundo conturbado. Os nossos quereres da vida, as nossas vontades. Mas quando nós queremos, quando nós se esforçamos, perseveramos, quando você tem sede de Deus e ama a Deus em primeiro lugar, você quer agradá-lo. É igual o marido com a mulher. O marido, para agradar a mulher, às vezes, tem situações que, humanamente falando, ele nem gosta, mas ele, para agradá-lo, para provar a ela que ele ama ela, ele procura fazer o melhor por ela. Assim também é com o filho. O filho, quando é obediente aos pais, ele passa a ser bem-sucedido, como diz a Bíblia, em Eclesiastes, Provérbios. Filho ouve a voz do pai. E quando o filho é rebelde, aí ele causa uma impressão ruim. Porque a rebeldia não faz parte do reino do céu. O diabo foi expulso porque ele foi rebelde. A rebeldia fez ele ser hoje o diabo, porque não era o diabo. O anjo de luz, Lúcifer. Mas pela sua rebeldia, ele conseguiu enganar, trazer a terça parte dos anjos, que hoje são anjos decaídos, são chamados demônios. Meu amigo, preste atenção, tome atitude, entregue a sua vida para Deus, se envolva com Ele, deixa Deus falar ao teu coração, deixa Deus se movimentar. Não fique olhando para a dificuldade, para as barreiras. Porque se você ficar olhando, o tempo está passando, vai passando. E nós não sabemos o dia da manhã. Se o seu coração parar agora, para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Muita gente fica preocupada com a primeira morte. A maior preocupação é a segunda morte, que é eterna. A primeira morte todos nós vamos passar. Mas a segunda morte, decida para que o Espírito de Deus possa cuidar do Senhor. Se o Senhor se voltar para Deus, Ele vai se voltar de fato e de verdade para o Senhor. Mas se o Senhor não se voltar para Deus, você já está nas mãos do mal. A Bíblia fala que aquele que crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê, já está condenado. Por quê? Porque você não crê. Quando a pessoa não crê, ela não confia. Quando ela não confia, como é que ela vai se entregar a alguém que ela não confia? É igual o casamento. Se você escolhe uma pessoa para casar, e se você ama ela e ela não te ama, então vai ter problema.
porque você vai casar, mas lá na frente não estava em comunhão, em conjunto com ela. Vai dar tilt, vai dar problema. Com Deus é a mesma coisa. Se você quer andar com Deus, procure amá-lo, procure dedicar a sua própria vida, para que o Espírito Santo possa cuidar e te abençoar. Prepare o seu copo com água, a sua garrafinha, porque eu vou fazer a oração. A oração da visão, que o Senhor, a senhora venha ter visão, venha ser um visionário da fé, para que você possa lograr êxito na pessoa do nosso Senhor Jesus. Vamos fazer a oração da visão. Meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa oportunidade. Até aqui, o Senhor tem me envolvido. Até aqui o Senhor tem falado comigo. Eu te peço agora, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, fala com essa mulher, fala com esse homem, entra com providência, amarra a tristeza, amarra a angústia, o que tem impossibilitado essa mulher, esse rapaz de ser feliz. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, penetra o teu poder agora para arrancar esse mal, para arrancar essa dúvida, essa criatura que está com dúvida, meu Pai, que até agora ela já ouviu tantas vezes a tua palavra, mas ainda não tomou a decisão de se entregar. Meu Pai, mostra para ela que o Senhor é grande, que o Senhor é Deus, porque ela não pode ficar perdendo tempo. Se ela ficar perdendo tempo, se porventura ela morrer sem entregar a vida para ti, a alma dela vai para o inferno. E o Senhor quer, o Senhor não quer que a pessoa sofra, meu Pai. O Senhor quer mudar, transformar a vida dela, a vida dele. Então agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faz uma mudança. Visita essa criatura que está no CTI, no UTI, no manicômio, na sala vermelha, na sala amarela. Essa pessoa que está com câncer, com uma AIDS, com uma tuberculose, uma pneumonia, uma doença incurável, uma doença que somente o milagre pode socorrê-la. Então faça nesse momento, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa entrar nesta casa e o mal, a prostração, a angústia, o espírito do ódio, da mágoa, em o nome de Jesus, que saia nesse momento e que entre a vida. Pai, eu abençoo essa mulher, eu abençoo esse rapaz, eu tenho certeza que o milagre está acontecendo. Você que crê, diga eu creio, diga graças a Deus. Levanta a mão e diga obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Meu amigo, o Senhor Jesus deu oportunidade para o Senhor. Ele abriu o teu leque. Agora é o momento de você entrar em comunhão com Deus. Agora é o momento de você rasgar a tua alma e permitir que o Espírito de Deus venha renovar suas forças. Confie, acredite. Vamos consagrar a água. Meu Pai, aqui se encontra a minha garrafinha, assim como a minha, dela também. Eu te peço, coloca a tua mão sobre essa água, para que quando nós bebermos, que nós sejamos curados, sejamos abençoados, em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Bebamos, por favor. Diga graças a Deus. Meu amigo, Deus operou, que maravilha. A água, ela não tem poder, mas ela foi consagrada. Então agora não é uma água qualquer. Agora é uma água especial, ungida, consagrada por Deus. E quando o Senhor beber, der para uma pessoa doente, uma pessoa que está com problema, e se ela automaticamente está limpa, a senhora pode colocar na comida, faz o café, bota um pouquinho e dá para uma pessoa que está aflita, desesperada. Use a sua fé. Aonde a senhora usar a sua fé com essa água, Deus vai te honrar, Deus vai abençoar o Senhor, a senhora.
confie e acredite. Quem está falando é o Sérgio Simpatia. Eu falo em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Se porventura você sentiu desejo de ir na igreja, eu quero ir na igreja, procure uma igreja evangélica, uma igreja que você sabe que tem trabalhado sério, uma igreja que tem desenvolvido o amor de Deus, uma igreja que tem pregado a palavra de Deus de fato e de verdade. Que a senhora, com o senhor, tome atitude de fato e de verdade. A intenção desse canal, o Espírito Santo levantou, é para que cada um de vocês possam lograr êxito na vida, ser abençoado, que a verdade chegue na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre, seja no presídio, seja na delegacia, seja no hospital, enfim, aonde você estiver vendo esse vídeo, que o Espírito Santo cubra a sua vida. E talvez você estava no desespero, na tristeza, na falência. Deus já mudou a tua história. Coloque em prática a fé. Tome atitude diante da palavra da Bíblia, da palavra de Deus, a palavra da verdade. A palavra da verdade está aqui. A palavra da verdade é essa que é a palavra da vida, é a palavra de Deus, é a palavra, é a minha bússola, é a bússola do dia a dia. Que Deus possa te honrar, que Deus possa te abençoar, que Deus possa renovar as suas forças. Se você de repente for na igreja, sentiu o desejo de se batizar, se batize, entregue a sua vida para Deus. O chamado batismo por imersão. Há uma necessidade de você se entregar, morrer a velha criatura e nascer para Deus. Talvez você fala, eu queria o endereço da sua denominação, coloca nos comentários que depois eu vou colocar o endereço da minha denominação e Deus vai te honrar e vai te abençoar, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu tenho certeza que a verdade de Deus está na sua própria vida. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Até a próxima. Tchau!